Fala, fala, tribo do PEC! Oi, 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 queridos! Bem-vindos! Seja muito bem-vindo, amiga, meu amigo bioenergético. Meu nome é Bruno da Gama, eu sou coach de saúde integrada. Eu sou a Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa. Antes de mais nada, se você está escutando isso aqui e nos vendo nesse momento, isso aqui, olha só, a gente vai vou tirar a câmera aqui um pouquinho. Olha aqui, olha aqui. Não sei se vai dar para ver muito bem, mas a gente está em Porto Rico nesse momento, gravando esse episódio, e a gente esperou por esse momento mágico, são 6h40 da manhã. Se você não tá escutando um podcast, confere isso aqui no nosso canal de YouTube, porque vale a pena. Se você tá no grupo do Facebook, deixa um oi pra gente aqui. Mas olha só, a gente tá nesse terraço, e aqui estamos em Rincon. E é bem montanhoso, é muito interessante, porque tem a praia lá na frente, e tem várias montanhas, a gente tá no meio literalmente no meio do mato aqui, nesse terraço da floresta. E o nosso querido sol tá lá, nascendo, e a gente resolveu fazer esse episódio de hoje, e a gente vai dar uma dica super especial, uma dica que você precisa entender deste local aqui, porque faz todo sentido, você vai entender já já o porquê, tá? O porquê. É uma dica obrigatória, pessoal. A gente vê em todos os lugares por aí, nessa área da saúde, pessoas dando dicas. Ai, me dá uma dica disso, o que eu posso comer, o que eu posso isso, o que eu posso aquilo, né? Todas essas dicas generalizadas, o que eu posso falar para você que está me escutando aqui agora, é que elas talvez sejam boas para você. E se você está aqui agora, o que a gente vai te falar, na verdade não é um talvez, na verdade é obrigatório para você. Essa dica que a gente vai te dar hoje é obrigatória para você existir, para a sua vida, para tudo funcionar. Então, esquece todas as outras dicas que você já teve até agora e preste atenção nesse episódio, porque, enfim, essa dica é importante a partir de hoje para o resto da sua vida. Pois é, vocês sabem que aqui dentro do PEC a gente não gosta dessas, me dá uma dica especial, um suplemento, uma coisinha para eu fazer. Não, a gente não acredita nisso, a gente acredita nessa integração de vários fatores que vão te levar ao estado de energia crônica. Porém, se você botar a gente uma arma na nossa cabeça agora, Bruno, Vanessa, me dá uma dica, assim, o que eu posso fazer agora, hoje, para melhorar minha energia, para me levar na direção da saúde dos meus sonhos? E se você fizesse isso com a gente, este é o episódio para você. Esta é a nossa dica para você. Então presta atenção, porque isso aqui vale ouro, se você implementar. Porque 99%, eu diria mais de 99%, 99,9% das pessoas no mundo moderno de hoje não estão fazendo isso. E mesmo que a gente fale, explique o porquê, mesmo que a gente faça esse episódio certinho e mande para essa pessoa, muitos deles não vão fazer o que a gente vai estar falando aqui. A grande realidade é que as pessoas não sabem que precisam fazer isso, né? A nossa missão aqui com vocês sabem que é informar, trazer consciência, trazer conhecimento sobre esse campo da biofísica controlando a bioquímica na nossa área da saúde. Essa é a minha missão e do Bruno. E essa dica que a gente está falando aqui, a gente sabe, quem está aqui na tribo sabe, que simplesmente é uma lei da natureza, né? A biofísica controla a bioquímica, é um nível anterior de controle, pessoal. E essa dica que a gente vai dar para vocês é justamente a partir deste nível. Por isso que ela coordena, ela controla todas as outras dicas num nível biofísico, bioquímico, num nível material mesmo, que a gente recebe todo dia né, nas redes sociais. O que a gente vai falar aqui controla tudo isso porque vem de um nível anterior, que é esse nível biofísico. Pois é, a gente está falando sobre o nosso querido nascer do sol. Se você ainda não se ligou, se você ainda não identificou, é isso que a gente está falando. Vamos falar aqui da importância desta informação que você recebe através do sol, e principalmente na parte da manhã, quando ele não estava lá e quando ele surge. Então a gente vai explicar aqui do porquê que isso é importante, o que acontece no seu corpo e como que você pode implementar isso. É super simples, mas as pessoas complicam essa questão do sol. É super simples, então fica aqui com a gente. Mas a gente estava aqui, a primeira dica é a seguinte,
estar presente no nascer do sol no ambiente externo. Eu vou falar mais aqui como fazer isso, mas a gente estava num resort alguns dias atrás aqui em Porto Rico, e foi, né, o primeiro resort que a gente chegou. A gente pegou um resort mais assim, mais tradicional, digamos assim. Depois disso, a gente só está fazendo Airbnb de local para local. A gente está dando a volta na ilha inteirinha, então a gente fica 2 dias aqui, 2 dias ali e tudo mais. Mas os primeiros 2 dias a gente ficou num resort mais grande, maior, com bastante pessoas que estavam lá no resort. 200, sei lá quantas pessoas tinham lá, né, Vá? Umas 200. Umas 200 pessoas, mais ou menos. E aí, a gente acordou de manhã para ir na praia, né? O resort era de frente para a praia, para ver o sol nascer. A gente tem quase que todo dia a gente faz isso. É a nossa dica, é o nosso hábito, é a nossa dica aqui número 1 para ter saúde. Então a gente aplica essa dica constantemente. Tá? Então a gente foi lá ver esse sol nascer e chegando na praia, adivinha quantas pessoas tinham lá? É isso mesmo. 0. Não tinha ninguém. Literalmente só tinha uma pessoa trabalhando no restaurante, que era próximo da praia. Tinha um segurança caminhando ao redor ali do local. Mas não tinha ninguém lá presente no momento que o sol estava nascendo para receber essa informação que a gente estava falando. Ou seja, é o que eu estava falando anteriormente. As pessoas no mundo atual, infelizmente, perderam essa conexão total com a luz, tanto a luz natural quanto a luz artificial. E isso está destruindo a saúde delas. Elas acham que é a dieta delas. Elas acham que é a falta de ir para a academia. Não. É a biofísica, é a água, é a luz e o magnetismo antes de mais nada. E, consequentemente, todos os outros pilares aqui também. Parte emocional, parte espiritual, que elas não vivem o propósito dela. Tudo isso que a gente fala dentro desses 4 pilares aqui. Mas, voltando aqui para a nossa dica. Quer falar alguma coisa? A gente está falando hoje especificamente sobre o nascer. A gente está em 2021 quando a gente está gravando este episódio agora. Vamos imaginar aqui um cenário. Imagine que você está lá em... Não vamos nem voltar tanto tempo atrás assim, não. Vamos lá para 1800, quando não existia a eletricidade. Porque a eletricidade, ela foi inventada, se eu não me engano, em 1893. Eu tenho até que conferir essa data, porque a gente sempre fala muito sobre isso, mas se eu não me engano, 1893. E antes disso não existia eletricidade. Então, como que a gente vivia a nossa vida? Por milhares, milhões de anos. A gente tinha a luz do fogo, a luz da vela, né, que é o fogo, a luz das estrelas e a luz da lua durante a noite. E, claro, durante o dia, a gente tinha a luz do sol. Então, como que funcionava este nosso horário? Os horários das atividades dos seres humanos, como que era? Era voltar isso, quando a gente tinha sol, a gente acordava, a gente fazia as nossas atividades, a gente plantava, caçava, lavava roupa, fazia as atividades do dia a dia. E quando o sol se punha, se punha. O que é? Se punha ou se punha? Deixa aqui um comentário. Quando o sol estava, né, no pôr do sol, a gente começava o quê? A parar de trabalhar, parar de fazer as atividades, e a gente começava, de repente, tinha nossa janta e ia dormir, basicamente. Né? Ficava lá conversando, ou talvez fazia uma fogueira com as pessoas próximas, ficava lá contando uma história, ficava relaxando, as pessoas faziam, né, amor e simplesmente iam dormir mais cedo. E como que hoje é totalmente o inverso. Quando a lâmpada foi inventada, na verdade, foi inventada na Inglaterra, se eu não me engano. Nem sei se foi na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Estados Unidos, Thomas Edison, né? Mas enfim, foi inventada e quando chegou, né, no mundo como um todo, foi o propósito principal dessa lâmpada, dessa luz artificial, foi de aumentar o número de horas que as pessoas trabalhavam. Você sabia disso? Porque principalmente nos países de latitude maior, durante o inverno, o sol se põe muito cedo. Então, eles não têm tanta luz do dia para poder fazer as atividades. E quando surgiu a Revolução Industrial, tudo isso mudou muito. O estilo de vida das pessoas mudaram e, claro, veio a eletricidade e, consequentemente, as pessoas começaram a trabalhar até um pouquinho mais tarde.
Só que naquela época, as pessoas não tinham ideia alguma sobre luz, sobre os efeitos da luz artificial, sobre os efeitos da luz natural na saúde das pessoas, porque até então aquilo ali era normal, aquilo ali era simplesmente a vida. Então uma coisa mundial foi criada e isso começou a ter efeitos gigantescos na nossa saúde. Só que naquela época as pessoas não sabiam, elas não tinham informação. Porém, hoje, nós temos milhares de estudos científicos mostrando que luz é uma droga. E toda droga tem que ser usada com conhecimento, com respeito. Ela é informação, ela determina a sua saúde, a sua vida, sem mesmo você perceber. E é para isso que a gente está aqui, para te trazer esse tipo de conhecimento sobre o que realmente importa, e não sobre dietinha da moda, sobre detox da moda, sobre treininho de academia. Tô deixando o Bruno falar bastante, que ele está inspirado, né? E eu vou só tentar tudo isso que ele falou. É isso, pessoal, né? Já falou tudo. Eu vou tentar trazer um pouquinho aqui para né, para a gente, nesse nível, para a gente se conscientizar, para a ficha cair, né? Depois de tudo que ele falou, vou repetir de uma maneira diferente. O que está acontecendo? Né? A gente falou como era antigamente, né? É fácil de você imaginar como era antigamente, a partir disso que o Bruno contou, né? E como está hoje. O que a gente sabe, né? Com tudo isso que vem acontecendo, é que simplesmente, se a gente parar para pensar, você vai perceber que existe uma total desconexão, não só com o que a gente fazia, né? Existe uma desconexão com toda a informação que a gente recebia com o que a gente fazia. E aí que entra a biofísica, é aí que entra o toquezinho, só para você abrir os olhos, né? Porque, gente, o que acontece, né? Com qualquer duas partículas, o mais e o menos, um elétron e um próton, que estão ali formando um campo eletromagnético. Tudo que é energia vibra, tudo que vibra causa um campo em volta. O que o Sol faz, ele tem um campo eletromagnético gigantesco. Ele está mandando informação para a Terra. Através desse campo, através da luz dele, que a gente vê como luz essa informação, porque é a maneira que ele está emitindo, né, essa informação através dos fótons. O olho humano, pessoal, ele é capaz de detectar um fóton. O que é isso? Como assim? O olho humano é capaz de detectar uma informação mínima a partir do momento que o Sol nasce e manda aquele fóton, né, que é aquela informação. O olho humano é capaz de detectar isso. Então, para tudo, né? E tenta identificar a importância disso para tudo que acontece. Então, o ser humano acordava, o clarear, por isso que é a coisa mais importante da sua saúde, receber essa informação do sol nascendo exatamente no local que você está agora. Porque essa informação, quando ela chega e você recebe, ela tem um propósito. Ela vai simplesmente ligar todo o seu sistema, né? Então, quando isso acontece hoje em dia, todo dia a gente estava ligado. A gente estava conectado com a nossa natureza, com a maneira como a gente funcionava, né, antigamente, antes de existir a lâmpada, que, para quem está escutando a gente aqui, nunca ouviu. Pessoal, a lâmpada é a invenção humana que mais contribuiu para essa condição de saúde que a gente tem hoje aqui, de mais de 90% das pessoas doentes. Nossa, Vanessa, nunca ouvi falar disso. Anota essa no caderninho do PEC, como o Bruno fala. A invenção da luz, da lâmpada elétrica, da eletricidade, é o pior inimigo que existe, né? Foi o pior inimigo que existiu para essa degradação da raça humana em termos de saúde. Lógico que existiram outros fatores, mas nenhum, hoje a gente sabe, com toda a pesquisa, nenhum prejudica tanto a sua saúde quanto excesso de luz artificial. Pessoal, esse episódio, isso que a gente está falando para você aqui, essa dica número 1 da saúde, ela vem antes que todas as outras, porque sem ela, a informação não chega para nada mais acontecer. Sem eu receber essa primeira informação do dia da maneira correta, todas as outras, todo o resto, toda outra informação está simplesmente aleatória, não está focada, não está conectada, as coisas não chegam.
no lugar certo, na hora certa. As coisas ficam perdidas, a informação se perde no meio do caminho, se eu não respeitar a maneira correta dela funcionar. Então, pessoal, estou falando aqui um pouco, né, um pouco diferente, mas o que você precisa entender é que existe uma maneira correta que a natureza funciona, existe uma maneira correta que a informação é transmitida ao longo do universo. Né? Se a gente for parar para pensar, enfim, tudo é muito preciso, a órbita de tudo, e assim é a nossa órbita. Assim é a precisão do nosso sistema bioenergético funcionar. Tudo funciona a partir de informação. E a origem básica da informação para a nossa vida aqui nesse planeta é o Sol. É daí que vem a informação que inicia todo o resto, toda a cadeia. Então, isso é vital, isso é fundamental. E eu espero que você que tenha escutado o Bruno que ele falou, toda essa historinha, que abra os olhos agora para como é essa parte mais de lei da natureza mesmo, como a natureza funciona, que você comece a, nesse momento, né, a caia a ficha e que, a partir de agora, como eu disse no comecinho do episódio, que você comece a implementar isso como escovar os dentes, como um hábito novo na sua vida obrigatório, porque sem isso, nada funciona. Então, isso é importante. Pois é, então vamos voltar aqui do porquê que isso é importante. Acho que agora é sempre essencial vocês entenderem do porquê das coisas. A gente está dando uma visão histórica, uma visão do contexto geral aqui, mas por que isso realmente é importante na prática? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. E se você parar para pensar também, já existiram várias civilizações antigas, né, que tinham o Sol como um grande deus. Eu não sei exatamente quais são elas, mas o próprio Egito, né, tem lá as esfinges, né, as esfinges sempre estão apontando para o leste, aonde o sol nasce, estão ajoelhadas, né, botando o pé no chão e agradecendo pela informação do sol. Então, todas as civilizações antigas sabiam da importância disso, da importância para ter vida neste planeta. O sol é a coisa mais importante do mundo aqui. Se não tem sol, não existe vida. Na verdade, existem esses 3 fatores que a gente sempre fala: água, luz e magnetismo. Sem esses 3 fatores, não existe vida. Por exemplo, no planeta Marte, existe água, já encontraram água em Marte. Existe o Sol, porque o Sol também chega lá em Marte, mas o magnetismo, essa questão, né, esse campo magnético e da ressonância de Schumann e tudo mais, que não é o episódio de hoje, a gente já tem outros episódios falando sobre isso, não existe, é zero lá. Gravidade não tem, tudo mais. Então, por isso que ainda não encontramos vida no planeta Marte. Então, a gente precisa ter essas 3 pecinhas aqui sempre em xeque. Mas voltando para por que isso é importante, o principal fator aqui é o que a gente chama de ritmo circadiano. Ciclo circadiano, algumas pessoas falam. O que isso quer dizer? Isso nada mais é do que o seu funcionamento biológico, de como que funciona a biologia de acordo com o horário, de acordo com esse ciclo da luz e da escuridão. Tá? Então, o ciclo da luz tem um sentido ali, então, essas 24 horas do organismo que vai funcionar de uma maneira específica. E esse ritmo circadiano, o principal controle dele é a luz, para o controle do seu organismo. Quando tem luz, quando o sol nasce, recebe uma informação, vou fazer certas ações, vou ter certas reações químicas, certas reações hormonais no seu organismo. Quando esse sol está mais forte, intensidade alta, tem outros tipos de raios ultravioletas do tipo B, por exemplo, que vão te dar uma outra informação. E quando esse sol se põe, por exemplo, agora é hora de eu produzir outros tipos de reações, outros tipos de hormônios. Na parte da manhã, por exemplo, você vai estar liberando, quando você recebe essa informação agora do sol nascendo, você recebe a informação para ter uma produção maior de cortisol, que é um hormônio do alerta, que é o hormônio de você sair onde você estava num estado de dormindo para um estado de alerta, para que se acontecer alguma coisa, eu estou acordado, agora eu posso, né, se vir alguma coisa na minha direção, eu posso me proteger. Então, o cortisol deveria sempre estar mais elevado na parte da manhã, quando você acorda. E depois esse cortisol vai diminuindo, até que quando chega o pôr do sol, e aí você começa a aumentar, a liberar
a melatonina, que é um outro hormônio que a gente tem que vai te ajudar a ficar com sono para você dormir. Sem falar aqui, né, Vado, o ritmo circadiano de todos os órgãos, do fígado, do rim, da digestão, tudo isso tem um ritmo perfeito. Pois é, pessoal, a gente falei aqui, né, do ritmo da natureza. Esse é o nosso ritmo da natureza e é perfeito, né, sincronizado com o ritmo de todo o universo. Então, quando a gente recebe essa informação, esse fóton no nosso olho, é esse fóton que vem do sol, prestem atenção. Só isso, né, para ativar a nossa natureza, né? Você vai ter que receber essa informação vinda da luz, né, que tem como fonte o sol. Essa informação vai ativar você, o seu ciclo, o seu relógio biológico, e a partir dessa ativação sincronizada com a natureza, cada coisa tem, né, o funcionamento perfeito dentro daquelas 24 horas, dentro de tudo que é feito no seu corpo. Então, tudo é ativado por esse fóton de luz na hora certa, né? Então, aqui a gente ensina muito que a maneira como a gente faz as coisas é fundamental. Então, não é simplesmente, Vanessa, hoje eu vi o sol. Não, gente, não é isso que essa não é a nossa dica número 1. A dica número 1 é você ver o sol na hora certa. É isso. Então, você vai ativar todo o seu ritmo a partir disso. Para vocês terem uma ideia, isso que o Bruno falou, de quando os raios UVs começam a ser produzidos, que isso depende de onde você está, né? Essa janela, desde o primeiro fóton que nasce até quando surgem os raios UVs, sabia que é nessa janela que o nosso organismo produz os hormônios? Olha que coisa linda. É sincronizado, é essa janela de produção hormonal. Então, né, a fabriquinha de hormônio funciona do momento que o sol nasce até o momento que o raio UV chega. Então, se eu estou com disfunção, com desequilíbrio hormonal, eu tenho que ir lá fazer reposição para conseguir que meus hormônios subam? Não. Né? Para quem aqui da tribo que está fazendo reposição, a gente ajuda você a sair dessa. Para quem não está, não faça e vem conhecer mais o conteúdo, entender o porquê que a gente indica que você não faça isso num primeiro momento. Justamente tem a ver com isso que eu vou falar aqui, porque não é o que regula os hormônios, não é reposição hormonal, não é um outro hormônio. O hormônio não é regulado por um hormônio. O hormônio é regulado pela luz. Então, imagina isso, a gente permitir que os hormônios sejam produzidos de manhã é fundamental. A melatonina, que o Bruno falou, que é o hormônio do sono, pessoal, ela é produzida, ela é secretada à noite, mas ela é produzida de manhã, nesse horário que eu estou mencionando para vocês, entre o nascer e o raio UV. Então, né, comecem a perceber a imensidão de tudo isso e a importância de tudo isso para tudo que acontece no seu organismo. E essa dica número 1 da saúde, ela é tão importante porque se você está com os hormônios desregulados, isso é mais importante que qualquer coisa para você nesse momento. Né? Se você está com qualquer coisa na saúde, receber a informação certa, na hora certa, vai começar a ajustar toda essa cascata informacional que é necessária para as coisas acontecerem no nosso corpo, né? Porque o que está acontecendo, gente, com isso tudo, né? Para quem está acompanhando a gente aqui, um resuminho, o que está acontecendo com a nossa natureza é que a gente recebia bonitinha a informação. E aí eu recebia a informação certa e conseguia distribuir ela da maneira correta, as coisas chegavam na hora certa, no lugar certo, as coisas funcionavam dentro do nosso organismo. O que aconteceu? A gente quebrou a informação principal da nossa natureza, que é essa conexão com o sol, que ativa tudo. E o que acontece agora? A informação não chega, se ela chega na hora errada, e aí, a partir disso, ela é distribuída da maneira errada. Então, tudo atrasa no corpo, as coisas não chegam, a informação se perde, fica uma bagunça, fica tudo desconectado. É isso, pessoal, quando o corpo está com um problema crônico, ele está bagunçado. A informação está toda... Estou ouvindo um monte de barulho, não estou ouvindo uma coisa clara, né? Então, é isso, fazer isso na hora certa, da maneira correta, entendendo o porquê das coisas, faz toda a diferença para você. Começa a fazer isso quanto antes.
Ok, então a gente falou sobre o contexto geral, você entende um pouquinho da história, de como que era antigamente, de como que está sendo agora, no mundo atual, você está entendendo do porquê que isso é importante, desse ritmo circadiano que regula tudo na sua saúde, desses hormônios que são importantíssimos para você se sentir bem, para você ter mais longevidade, para você ter energia, para você perder peso, tudo isso é muito, muito crucial. Sem isso, você jamais vai conseguir resolver os seus problemas de saúde, tá? Então, como que a gente faz? Vamos falar agora do como fazer este processo, que é super simples, como eu mencionei no início desse episódio, mas existem alguns detalhes aqui que são importantes e que as pessoas que vão em direção a esse relacionamento com o sol, elas muitas vezes elas não entendem, elas não sabem desse conhecimento e você vai fazer diferente, você tem acesso a esse conhecimento a partir de agora. Então anote aí certinho o passo a passo. Primeiro passo é o seguinte, você vai ir no Google, é isso mesmo, no Google, e vai botar lá qual o horário do nascer do sol na sua cidade. Porque cada um de vocês moram num local diferente. E cada um de vocês estão numa estação do ano diferente, num país diferente, então, numa latitude diferente, então é sempre de acordo com aonde você está neste exato momento. Então, bota lá, se você mora em Londres, bota qual o horário hoje do nascer do sol em Londres. E aí, digamos que seja 6:30 da manhã. Perfeito. 6:30 da manhã, este é o seu ponto norte ali. Esse é o horário do nascer do sol, certo? Então, o que você vai fazer? Bom, você vai acordar um pouquinho antes. Se quiser acordar bastante, 6 horas da manhã, pode acordar. Não interessa aqui o horário, tá? De acordar antes. Mas um pouquinho antes para você conseguir chegar e sair de casa, né? Com tempo de sobra para se organizar. É importante também que antes disso, antes de ver o nascer do sol, estar nesse ambiente natural ali, você proteja os seus olhos contra a luz artificial. Isso é muito importante. Então, o que você faz? Simplesmente não olha no computador, não olha no celular, não liga as lâmpadas que você pode ter artificial. Ah, Bruno, mas então o que eu faço? Bom, ou você faz o seguinte, muda as suas lâmpadas que você tem, pode botar lâmpadas vermelhas, a gente ensina tudo isso, né? Mas, ou você pode comprar um óculos de proteção contra a luz azul, aqueles óculos laranjas, tá bom? Você compra e usa ele antes, se você tiver essa exposição a uma lâmpada artificial. Combinado? Próximo. Só que, para dar um toque, né, para trazer o porquê disso, pessoal, não existe na natureza, antes do sol nascer, nenhuma luz, né? Então, o sol ainda não nasceu, não é para dar aquele sinal de luz. Então, até às 6:30 é proibido ter acesso a qualquer luz que não seja a do sol, porque ela não existe na natureza. Então, é isso que vocês precisam entender. Então, voltando aqui, o primeiro passo, botar no Google para ver. Tem casa, tem um monte de lâmpada aí, né? Até você ver o sol, isso é muito importante. Então, o primeiro passo é isso, saber o horário, e aí se programar para ir para a rua, ir para o ambiente externo. Sair da sua casa, você provavelmente mora numa casa ou num apartamento, eu assumo, a grande maioria das pessoas aqui hoje em dia moram, né, numa casa ou num apartamento, não moram no meio da floresta, não dormem né, sobre a luz das estrelas. Então você vai ter que sair do seu ambiente interno e ir para o ambiente externo, como a gente está fazendo aqui agora. É isso. Você fez isso, tá na direção perfeita. Ah, mas aonde eu moro, eu não consigo ver o sol nascendo, porque lá tem prédio na minha frente, tem montanha, então não dá para fazer isso. Eu vou ter que esperar até eu conseguir ver o sol. Não, 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 não. Não é isso. É importante que você entenda que esses fótons que a gente está falando sobre o sol, eles são como uma onda, eles conseguem alcançar os seus olhos. Tá? É um campo, ele vai. Então, quando o sol nasceu, não interessa, vai para a rua. Vai para a rua e não importa se tá sol, se tem nuvens, se está chovendo, se está nevando. A gente escuta muito isso das pessoas que moram em países onde, né, de frio. Ah, mas aqui não tem sol. Aqui não tem sol, não dá para eu fazer isso. Isso é uma grande mentira. O sol está sempre lá. Se não existisse sol onde você mora, você não estaria vivo.
Então, o sol está sempre lá. A diferença é que, às vezes, tem chuva, às vezes tem neve, às vezes tem nuvens, às vezes a intensidade é mais baixa por causa da estação do ano. Mas a informação que você vai estar recebendo está sempre lá. Tá? Então, isso é muito importante que você entenda. Informação da claridade que o dia começou. É isso que a gente precisa saber, receber. Isso você recebe, faça chuva, faça sol, né, nesse momento. E uma outra dica importante de como fazer isso, a maneira como você faz isso é a seguinte: quando você vai para o seu ambiente interno para receber esse estímulo, sai do seu ambiente interno e vai para o seu ambiente externo para receber o estímulo da luz, é importante que você não tenha óculos, nem óculos de sol, principalmente, óbvio, porque a gente vai fazer um episódio aqui só sobre o óculos de sol, como isso está prejudicando a saúde de muitas pessoas sem elas mesmas saberem. Mas hoje, entenda aqui, só nessa questão do nascer do sol, sem óculos do sol, sem óculos de sol, sem óculos de grau, porque o vidro, ele altera a informação desses fótons, ele altera a resposta que você está recebendo. Então, se você usa óculos, tira lá só durante esse momento que você vai estar lá. E também sem lente de contato. Quem usa lente de contato, tira a lente de contato. Tá? Anotado? Então, você vai ficar lá. E quanto que eu fico lá? A resposta é: quanto mais você conseguir ficar lá nesse ambiente externo, melhor. Se você consegue fazer 5 minutos, começa com 5 minutos. Se você consegue ficar 1 hora, como a gente está aqui, já está aqui nesse ambiente aqui mais de 1 hora, desde o nascer do sol, foi bem cedo aqui, foi 5h40, se eu não me engano, a gente já está aqui, são 7 horas da manhã. Então, a gente já está aqui nesse ambiente recebendo essa informação por bastante tempo. Então, quanto mais você conseguir, melhor. Outra dica: se você conseguir na sua pele, tá? Se tiver no verão, tira o mínimo de roupa possível. Quanto menos roupa, a gente está fazendo esse episódio agora, a gente está com roupa. Se eu não estivesse fazendo esse episódio, eu estaria sem roupa. Estaria só de sunga ou de shorts, recebendo o máximo de informação possível na minha pele também. Porque essa informação dos fótons, do sol, como é que o seu organismo recebe? Ele recebe através de 2 órgãos: dos seus olhos e da sua pele. Ela é um painel solar. Tá? A pele é um painel solar, ela está recebendo toda essa informação. Então, principalmente nos seus olhos, nessa parte da questão do nascer do sol. Então, este é o passo a passo. Recapitulando. Passo 1, horário. Botar no Google, se proteger antes de você ver o sol nascer contra a luz artificial. Botar no Google horário certinho e ir para esse ambiente externo, se protegendo, sem... Aí depois tira roupa, tira proteção nos olhos, sem nada disso, e fica lá o máximo possível, simplesmente lendo livro, meditação, seja lá o que for, relaxando, tomando água, já começa o seu dia tomando bastante água. Enfim, a gente ensina isso dentro da mentoria, a gente tem uma aula chamada Manhã Energética, e dentro dessa aula a gente fala exatamente isso que a gente está falando para vocês, e claro, várias outras ferramentas que você vai adicionando nessa manhã energética para já começar o seu dia aqui agora, já ganhando, tem vários saldos positivos no seu dia a dia, e aí você já começa bem, já começa com um outro estímulo, já começa com mais vontade, e aquilo ali, claro, o sol também vai estar regulando todos os hormônios, o seu ritmo circadiano, e quando você vê, passa 1 semana, passa 2 semanas, quando você vê, você está em outra vibe, em outra vibração, porque você entrou no ritmo da natureza, você entrou no ritmo circadiano de maneira correta, e claro, você vai precisar fazer outras ações, não é só essa questão do sol, vai precisar aprender a evitar a luz artificial. Existem vários outros pontos que a gente fala aqui de metodologia, a metodologia dos 4 pilares, para quem não conhece, biomodulação energética integrada que a gente criou, eu e a Vá, depois de mais de 10 anos, a gente chegou a essa conclusão aqui, que existem, numa folha de papel, você consegue enxergar aqui os 4 pilares: campo energético, corpo, mente e ambiente. Quando você tem esses 4 pilares trabalhando como uma máquina em conjunto, você consegue vibrar mais, você consegue viver num estado de energia crônica. É isso, meus queridos. Esse episódio é um dos episódios mais importantes que a gente já fez até hoje. Espero que vocês realmente deem o devido valor, porque é simples. É simples, é simplesmente sair da sua casa e ir para o ambiente natural. É simples assim. Não tem dinheiro, você não... mas é caro ter saúde, é caro você fazer isso. Não, o sol é gratuito, por enquanto.
né? Por enquanto, então aproveite enquanto é gratuito. Muitas coisas, às vezes, eles começam a cobrar, mas o sol, por enquanto, ainda é grátis. Então, aproveite, porque isso aqui é ouro, vale ouro. Essa informação, esse conhecimento que você está tendo hoje vale ouro se você aplicar. Como eu falei, 99,9% das pessoas não vão fazer isso, não fazem nada. Por quê? Porque elas vivem uma vida domesticada. Elas acham que a dieta delas vai resolver os problemas delas de saúde. Elas acham que acordar cedo para ir para academia, correr, vai resolver os problemas de saúde. Fala, só para a gente fechar, Vá, fala sobre aquele cara que a gente está morando na região de Miami nesse momento. E quando a gente vai ver o sol nascer todo dia na praia, tem sempre uma pessoa correndo lá. Fala para ele, para Tiribo, como é que essa pessoa corre? O que ele faz lá? Verdade. Sabe aquele carinha? Tá sempre correndo? Tudo errado. Então, ele usa uma roupa extremamente pesada que tapa toda essa informação que a gente está falando aqui para você, que é vital, né? Então, ele está ali e correndo, ou seja, gastando energia. Pessoal, essa pessoa está ali fazendo, né? Está lá exposta ao sol, no horário certo, só que fazendo tudo, disciplinado, se esforçando, com força de vontade, só que ele está fazendo tudo errado. Está adiantando ele acordar cedo e se expor ao sol? Isso está beneficiando a saúde dele? Como a gente está falando aqui para vocês? Desta maneira, não. Por isso, tribo amada, né, meus queridos, a maneira como a gente faz, tudo faz toda a diferença. A maneira como você percebe se o copo está meio cheio ou meio vazio, faz toda a diferença. A maneira como você aplica essa dica vital, fundamental, obrigatória para quem quer um dia ser saudável ou para quem quer manter a saúde, para quem quer se manter vivo, né, com o organismo funcionando, simplesmente sem você equilibrar essa informação na sua vida, sem você ter, né, um equilíbrio. Imagina assim, como foi? Analisa a tua vida, né? A dica que eu posso te dar para quem está me ouvindo agora. Analisa a tua vida, né? Como você viveu até agora? Se você teve contato com essa informação obrigatória até hoje, todos os dias da sua vida, né? Quantos nasceres do sol você já viu? Se pergunta isso. Né? Dependendo da sua situação, você é iluminado, você mora numa praia e, por coincidência, sempre viu o sol nascendo, né? E vem falar com a gente se você acontece isso, como está a sua saúde, né? Porque, teoricamente, você vai estar muito bem se você não fez muitas outras coisas erradas, porque isso segura muita gente. Eu lembro, vou contar aqui rapidinho a história do nosso mentor, Kate Richards, né? Que o Bruno perguntou, falou: olha, esse cara é drogado, esse cara tá aí vivo, tá super bem, tá com super energia, o cara canta, né, música, tá ali exposto à luz artificial a vida inteira. Como que esse cara tá vivo com saúde, né? Essa foi a pergunta do Bruno para o nosso mentor. E ele falou simplesmente o seguinte: vai lá ver onde ele mora. E ele mora na praia. Ele adora ver o sol nascendo. Então, isso está segurando o cara, independente de várias coisas erradas que ele já fez, porque isso é maior. A importância disso é maior do que a importância de tudo que você já ouviu, de todas as dicasinhas que você já ouviu até hoje sobre a sua saúde. Então, começa, né, a avaliar quantos pôres do sol você já viu e toma aqui agora a decisão de poder ver, se possível, todos os nasceres do sol a partir de hoje para o resto da sua vida. É isso que você precisa entender, né? Porque, enfim, é obrigatório se você quiser ter saúde hoje, no século XXI. E principalmente se você quiser reverter problemas de saúde. Se você já está com problemas de saúde, é uma dica sensacional para você. Você está super bem, você consegue ficar aí mais alguns anos sem desenvolver problemas de saúde, tá? Então, agora a gente não nasceu sabendo tudo isso, né? A gente vem praticando isso fazem alguns anos, na verdade, porque a gente não tinha esse conhecimento, né? A gente não tinha conhecimento algum sobre essa questão
do nascer do sol. E outra coisa, né? Oi, tem alguma coisa errada? Não, desculpa. Desculpa. Gente, conhecimento. Né? Você que faz parte aqui da tribo, você está tendo conhecimento que 99% da nossa população não tem. Então, eu quero te fazer um pedido do fundo do meu coração. Espalha isso. Espalha isso de verdade. O que a gente está falando aqui é muito sério. Sem essa dica, né, não tem como a gente regular o ritmo que o nosso corpo funciona. Isso vem antes de qualquer coisa que a gente põe para dentro do corpo. Isso vem antes de pensar em reposição hormonal, pelo amor de Deus. Se tem uma amiga tua que está juntando dinheiro ou acha que a vida dela acabou porque ela não tem dinheiro para pagar uma reposição hormonal, que hoje em dia é caríssimo. É mais caro você fazer reposição hormonal do que pagar o aluguel da sua casa. Então, é um absurdo. E é correto você fazer reposição hormonal sem antes ter permitido que os seus hormônios sejam produzidos, porque você está acordando com o sol nascendo e aproveitando a janela dos raios UVs. Não faz sentido repor hormônio sem pôr a base do controle hormonal, a base do controle do seu corpo, que é o sol. Então, para quem está tendo acesso a esse conhecimento valioso, precioso, vital, é importante você espalhar isso. A gente está aqui numa missão de vida. E você que está aqui no PEC, você está com essa missão de espalhar a verdade, de espalhar coisas que possam fazer diferença para quem está perto de você. Então, convida um amigo teu, convida a tua família, vem aqui no grupo, né? Poxa, compartilha esse grupo. A gente fez questão desse grupo ser fechado para a gente ser uma família. A gente podia ter aqui o grupo aberto, tá fazendo propaganda do grupo. Não é essa a intenção. A intenção é que quem esteja aqui esteja interessado realmente em sair do caminho da doença e ir para o caminho da saúde. Quem esteja aqui esteja interessado realmente em ter conhecimento verdadeiro sobre essas leis que a gente ensina para vocês. Aqui não é lei do Bruno e da Vanessa, não é uma diquinha nova que a gente inventou aqui de ver, né, o sol nascendo todo dia. Não, pessoal, isso aí é antigo. A gente só chegou aqui por causa disso e a gente está aprendendo. Esse hábito hoje faz parte da nossa vida diariamente, né? Mas, enfim, a nossa missão é passar um pouco dessas leis hoje que regem a nossa saúde no século XXI para você. Então, a gente precisa da sua ajuda. A gente precisa espalhar essa boa nova, a gente precisa espalhar a verdade, a gente precisa espalhar o vírus da saúde, pessoal. Né? Chega de falar em Covid, vamos falar do vírus da saúde. A gente espalhando o vírus da saúde, você não pega Covid. Então, vamos focar na solução e não no problema, né? Então, compartilha o nosso grupo aqui. Quem não faz parte, quem está escutando a gente no YouTube ou no podcast, poxa vida, vem participar da tribo do PEC, porque é muito especial, pessoal. Aqui, para você participar, você participando, você tem acesso segunda, quarta e sexta, né? A gente está aqui aumentando o nosso conteúdo constantemente para trazer mais informação que faça diferença na sua vida. Então, só quem faz parte da tribo consegue ter acesso a esses vídeos ao vivo, só quem faz parte da tribo consegue mandar perguntas para a gente dar respostas, só quem faz parte da tribo vai participar do PEC Personalité, que é a nossa, como se fosse uma consulta online com você, para a gente tentar, né, olhar a sua saúde desse nível mais energético, biofísico. Então, a gente está aqui para te servir, mas a gente precisa da sua ajuda, porque eu e o Bruno, duas andorinhas só não vão fazer um verão. A gente precisa de você para isso, então convida o seu amigo, muito simples, o Bruno já fez aqui enquanto eu estou falando, mas vai no grupo do Facebook, tem um botãozinho ali logo em cima, convida, você pode convidar quem você quiser, né? Avisa que convidou, fala o porquê da importância de você estar fazendo isso e vamos embora, pessoal, vamos fazer essa tribo crescer, né? Demorou, a gente precisa de você para isso. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham curtido este episódio tão especial para a gente. A gente já estava para fazer muito tempo, né? Já estava na nossa agenda aqui por vários meses, né? Mas achou o melhor momento foi agora nessa viagem aqui com o nascer do sol. Literalmente a gente fazendo, né, durante o nascer do sol aqui, porque geralmente a gente faz esses episódios na parte da tarde, mas hoje a gente tá fazendo aqui bem de manhã cedinho, até a Moninha tá dormindo lá, espero que ela esteja bem, a gente nem sabe o que tá acontecendo lá na caminha dela. E é isso, convide aqui os seus amigos pro grupo, se você está presente no grupo. E não se esqueça, a gente tem um guia completo sobre esses 4 pilares, os 4 pilares para você ter saúde no século XXI. Tá lá no nosso site, totalmente gratuito. Se você ainda não fez o download desse guia, faz lá.
Vale muito a pena, são 30 páginas que vão te falar exatamente o que você precisa fazer, o que você precisa ter na sua vida para viver num estado de energia crônica, para reverter os seus problemas, para perder peso, para ter mais energia, para simplesmente ter uma vida que você nem imagina agora. Tá? Então, vai lá no nosso site. E, claro, a gente aqui também manda uma mensagem para a gente no nosso Instagram. Se você não segue a gente ainda no Instagram, segue a gente lá. É Projeto Energia Crônica, nosso Instagram. Manda uma mensagem. O que você achou desse episódio? E, mais importante, de repente, tira uma selfie de você. Se você está escutando esse episódio, tira uma selfie de você no nascer do sol, durante esse momento, agindo. Porque uma coisa é importante, você não vai conseguir nada na sua vida se você não agir, se você não implementar este conhecimento que a gente está passando. Então, tira lá uma selfie e marca a gente. Olha aqui, ó, Bruno, Vanessa, tô fazendo isso, tô fazendo essa ação, saindo da minha zona de conforto e tô vendo o sol nascer. Aliás, eu acho que esse é o episódio perfeito para a gente divulgar um Instagram que a gente não ativou, que eu acho que a gente tem que ativar, que é o Sol Nosso de cada dia. É o Sol Nosso ou o Sol Nosso? Não sei se é Sol Nosso de cada... Acho que é Sol Nosso de cada dia. Presta atenção. Sol Nosso de cada dia. É mais importante do que o pão nosso de cada dia. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem e que você comece, como o Bruno falou, a agir, implementar isso na sua vida, né? Manda pra gente, manda pro projeto, manda pro Sol Nosso de cada dia. A gente tem que começar a crescer isso, porque essa é a dica mais importante da sua vida. Sem o sol não tem vida, né? Então, essa é a dica mais importante para você saber o que você precisa para sua vida aqui, né, nesse planeta. Ah, preciso disso, preciso comer, preciso... Antes disso tudo, você precisa, né, dessa informação que inicia todo esse processo. Então, ação, 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 né? Veja o seu sol sagrado de cada dia e vambora, vamos junto a caminho da saúde, vamos junto reverter tudo isso, vamos junto espalhar esse vírus da saúde, né, pelo mundo e vamos junto começar a ver o sol todo dia nascendo. Compartilha com a gente. É isso aí, meus queridos da tribo. A gente se fala no próximo episódio. Agora a gente vai fazer nosso café da manhã. Vamos tomar o café da manhã hoje aqui nesse terraço que a Vá achou demais esse Airbnb aqui. Gente, era surpresa o terraço. O terraço era surpresa. Em Rincón, aqui em Porto Rico. Então a gente vai fazer um café aqui, aí a gente vai sair para pegar várias praias, tem várias praias lindas aqui ao redor. A nossa agenda do dia é essa hoje, várias prainhas em Rincón e depois ver o pôr do sol. O pôr do sol aqui em Rincón, ele é no mar, né? Geralmente a gente sempre vê o nascer do sol no mar, né? Pelos locais onde a gente já viveu. Geralmente é o nascer no mar e depois ele se põe no outro lado. Mas aqui é diferente um pouquinho pela localização geográfica da onde a gente está nesse momento. O pôr do sol é no mar, onde a gente mostrou. Muito, muito lindo. Se você não conferiu, confere o nosso Instagram, nas histórias, né? Nas histórias a gente mostrou um pouquinho mais sobre esse pôr do sol aqui de Porto Rico. Então é isso, meus queridos. Aplique este episódio. E se tiver alguma dúvida, manda pra gente sobre tudo que a gente falou, sobre como fazer isso. É simples, mas de repente você tem alguma dúvida, a gente está aqui para te servir. Até então, lembre-se sempre. Ação, 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 para que você aí possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala na próxima. Gratidão, até. Fica com Deus. Tchau, tchau.